A gente sabe que planejar é importante em qualquer área que você pense em trabalhar. Principalmente para quem tem a sua própria empresa. Você tem que planejar, tem que pensar na área financeira, você tem que pensar na área de RH, tem que pensar na área de consumo, nos transportes e no atendimento. Mas alguém pensa na área jurídica, de quantas coisas que você tem importante para saber como você deve proceder no dia a dia. Nós temos sempre profissionais em todas as áreas para resolver. E o advogado sempre é a melhor maneira para você ter o aconselhamento, para saber o que está acontecendo na sua empresa e o que você pode prever, inclusive. Por isso, nós temos hoje aqui a participação do advogado, nosso amigo Dr. Bruno Cardinale Tejeda, que vai dar alguns exemplos sobre esse trabalho que é feito no planejamento com uma empresa de direito. Tudo bem, doutor Bruno? Tudo bem, Walter. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, bater o papo com o pessoal, explicar um pouco mais desses nuances jurídicos aí que acontecem na vida do dia a dia do empresário, né? Porque a gente sabe que o planejamento, ele é algo que é necessário para tudo na vida, né? E o planejamento empresarial, especificamente no Brasil, ele é algo que é essencial, por conta de todos os problemas que nós temos no nosso país. E o que a gente vê é que esse planejamento empresarial jurídico, ele acaba sendo deixado um pouco de lado pelos empresários. Na maioria das vezes, eles praticam aquele planejamento que está mais ligado ao dia a dia deles. Então, digamos, um planejamento de controle de fluxo de caixa, capital de giro, ou algo ligado à parte produtiva, à produtividade de máquinas, de funcionários. E aí o planejamento jurídico, ele acaba sendo menos palpável, porque muitas vezes ele não está ligado diretamente àquela atividade diária do empresário. E aí o que a gente percebe é que muitas vezes, quando o empresário se dá conta, o problema já está criado. E aí o que acontece é, na maioria dos casos, isso fica muito mais difícil e muito mais custoso para se resolver. Então a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo de maneira objetiva, porque os estudos de planejamento na área jurídica, quase que todas as áreas têm os seus nuances e as suas diversidades. Então, diversas pós-graduação pelo país, elas têm o foco nesses estudos. Então, hoje a ideia é realmente trazer isso, essa luz para esse cenário, para o empresário, para que ele entenda que existe uma saída e existe algo que possa ser feito para realmente trazer uma diminuição de risco e de passivo, objetivando, é claro, que a empresa se perpetue aí ao longo do tempo. Muito bem. Doutor Bruno, para a gente ser mais específico ainda, como você planejaria, como você pontuaria essa questão do planejamento, né? Quais são os seus objetivos? Certo. Qual é o conceito realmente de planejamento? Certo. O conceito de planejamento, ele basicamente nada mais é que um estudo, certo? A gente tem até um slide aí para ilustrar, né? Que ele é feito de uma maneira gradativa e ele visa a perpetuação do patrimônio da empresa a fim de gerar o quê? Uma significativa redução dos riscos e o controle do passivo. Ou seja, o empresário vai buscar aí por meio de estudos muito aprofundados da empresa, da atividade, do dia a dia dele, entender quais os riscos envolvidos na operação dele, se já existe um passivo e se ele vier a surgir, qual é o tamanho dele? Basicamente, de uma maneira objetiva é isso, é uma análise, um estudo, para que você implemente mecanismos tentando fazer com que a sua empresa tenha um risco menor. Normalmente, as empresas grandes é que fazem isso ou as empresas pequenas também participam, já pensam em fazer esse planejamento? Na verdade, somente hoje em dia a gente percebe que existe uma crescente procura dos empresários de pequeno, médio porte. As grandes empresas, normalmente, elas já estão muito bem assessoradas por grandes escritórios, grandes bancas de advocacia, né? Mas os escritórios, as empresas de menor porte, normalmente acontece isso, elas focam muito naquele planejamento financeiro, estudo de viabilidade do mercado e acabam pecando ou por falta de informação, ou por falta de conhecimento, ou de tempo mesmo, nessa área. E ela é tão ou mais importante, o planejamento ele é tão ou mais importante para essas empresas do que para as grandes.
Porque as empresas grandes, elas têm já uma estrutura muito bem feita, na qual, se elas tiverem alguma dor de barriga, algum problema, elas têm condições de se recuperar a longo prazo. Para as empresas menores, realmente, quando existe um problema, ele acaba sendo sentido de uma maneira mais latente. E aí, infelizmente, na prática, o que a gente vê é que muitas empresas acabam realmente não superando esses eventos que acabam ocorrendo, que poderia ser evitado. Nós vemos até na associação comercial, você falou que, inclusive, as grandes empresas normalmente já têm os seus jurídicos, empresas para representá-los, mas são as que têm maior problema, principalmente de pagar impostos que não precisavam pagar, sim, ou deixar de pagar outros que estão pagando. Sim. Eu lembro que nós tivemos uma palestra lá na associação sobre pagamento do ICMS na conta de luz, que deu uma tremenda confusão. Sim. Porque normalmente as empresas que trabalham, elas trabalham num geral, mas não têm um conhecimento tributário específico do que avança hoje em dia todas as novas leis. Exatamente. Essa é uma questão importante também, né? Você pagar imposto que não precisa, é importantíssimo. Na dificuldade que está toda a economia. Sim, e muitas vezes o fato, além de você pagar imposto que não precisa, você pode estar deixando de recolher algum imposto que você deveria estar recolhendo. E aí isso acaba trazendo realmente um buraco ali, uma autuação fiscal muito grande, que com certeza vai acabar impactando a estrutura dessa empresa de uma maneira bem complicada. E qual, por exemplo, quando você fala dor de cabeça, quais são os resultados dessa dor de cabeça? Porque qual que é o problema maior normalmente que você encontra dos seus clientes que vêm procurar vocês? Olha, até é interessante fazer um parênteses aí para falar de algumas estatísticas que a gente tem aqui no Brasil, né? O Brasil é uma das empresas do mundo, como consta aí no slide, que mais fecham empresas anualmente. Então, esses dados são todos do IBGE. A gente tem aí, basicamente, uma estatística de que 42% das empresas elas fecham as portas antes de completarem 2 anos de atividade. Quando você analisa isso até 5 anos, 60% das empresas acabam tendo essa dificuldade. Outro índice também que aí é bem alarmante é a questão da sucessão. Ou seja, 40% das empresas, quando chega na segunda geração de sócios, elas não conseguem realmente superar essa transição sucessória. E ali também tem mais um dado, que é aquilo que eu disse, que é um índice infelizmente ruim para o nosso país, que é o quê? Anualmente, quase que 700 mil empresas fecham no Brasil. Então, é um índice realmente muito alto, que demonstra o quanto essa falta de planejamento jurídico afeta as empresas no Brasil. E, por último, com relação ao porte da empresa, que quanto maior ela é, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, ela tem uma tendência maior de sobreviver, porque realmente isso não vai afetá-la de uma maneira a ponto de ter que fechar as portas. Ou seja, quanto maior as chances maiores de ela prosperar, quanto menor quando tem um impacto desse, realmente é algo que complica demais. Agora você falou de 700 mil empresas, né? Isso porque hoje é muito difícil você fechar a empresa também. Muito difícil. Não é? Para você fechar toda a documentação que você impressa. E isso também é muito importante, porque se a pessoa não fechar totalmente, ela vai continuar gerando impostos, vai continuar gerando... Vai continuar. E isso é o que você falou. Na prática, hoje em dia, existem mecanismos e até algumas empresas que fazem esse tipo de serviço. E você consegue um CNPJ de uma maneira em São Paulo, né? Dependendo do lugar, acaba se demorando um pouco mais, mas São Paulo, capital, aqui acaba sendo muito rápido. Então, você abre com uma facilidade gigantesca uma empresa hoje em dia. O que é facilidade gigantesca? Porque tem países aí que você abre no mesmo dia. Aqui no Brasil, eu acho que uma semana, dependendo da taxa que a pessoa pagar, tem algumas taxas que você consegue agilizar, algumas empresas que prestam esse serviço. E você consegue realmente dar um andamento mais rápido nesse trâmite, né? Então, assim, uma semana, 5 dias, se tudo correr bem, não tiver nenhuma exigência por parte da junta ou do cartório, aí você consegue. Mas realmente, para fechar a empresa, é muito complicado, porque aí você depende de Receita Federal, da junta comercial, prefeitura, e é muito difícil mesmo, porque eles querem ter certeza de que a empresa não está deixando
nenhum passivo para trás, ou seja, ela não está prejudicando nenhum credor. Então isso é bem complicado. O encerramento da empresa realmente é algo que é muito difícil de se fazer. Doutor Bruno, tem outra coisa também. Normalmente as pessoas procuram depois que elas já abriram a empresa. Sim. O planejamento vai começar antes, não deveria? Antes. O planejamento ele tem que começar antes, porque em muitos casos a gente vê exatamente isso. A pessoa faz aquele estudo de mercado, de viabilidade financeira e toca o barco, abre. Hoje em dia, como eu disse, se a pessoa estiver bem assessorada por um bom contador, ele consegue abrir essa empresa de uma maneira rápida, mas esse trabalho jurídico, ele realmente não é realizado. E aí gera um problema muito grande, porque às vezes a pessoa vai fazer a operação X e ela precisava da licença Y, da licença Z, e aí ela não tem o conhecimento das leis, que também no Brasil a gente tem uma dinâmica muito grande de alterações de lei, de licenças, e aí essa pessoa começa a operar, e aí num segundo momento ela realmente se dá conta de que ela está recolhendo um imposto errado, ela tem uma licença errada, e aí ela tem um impacto muito grande naquela atividade dela. Então, assim, é bem complicado, viu, Walter? É uma coisa que tem que tomar muito cuidado, e isso vai realmente no sentido daquilo que a gente conseguiu trazer naqueles slides, que é o quê? Muitas empresas são fechadas todo ano e nesses primeiros 2 anos são cruciais para as empresas, porque é onde acabam ocorrendo esses problemas ali que não foram planejados. Muito bem. Bem, antes do intervalo, aqui tem uma notícia especial que chegando da redação do jornal ABC Repórter, representação do direito eleitoral contra o prefeito José Aurico Júnior. Ele também perdeu na zona 166, como nós já publicamos há 15 dias atrás, antecipando que o Ministério Público já tinha dado parecer favorável pela cassação também do prefeito e dos vereadores, que também receberam dinheiro que não foi... sabido de onde veio, né? O prefeito José Aurico recebeu cerca de 350 mil reais de uma doadora que ganhava 2 mil reais por mês e também 2 candidatos a vereadores que receberam 30 mil cada na sua conta da última eleição de São Caetano. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos já com mais informações aqui com o Dr. Bruno sobre como fazer o planejamento da sua empresa. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu e feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade.
O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. No bloco anterior fizemos uma retrospectiva aqui sobre as questões do planejamento jurídico das empresas. O Dr. Bruno, que está nos acompanhando nessa tarde, mostra a importância, o conteúdo e como você deve fazer. Não só com a empresa aberta, mas principalmente, veja tudo antes também de abrir a empresa. Já vi até gente que abriu empresa na prefeitura, fez toda a documentação, depois descobriu que naquele local ele não podia ter aquela empresa que ele quis fazer. Exatamente. Então, até isso as pessoas acham, ó, aqui é excelente, mas não tem, se não tiver autorização, terá gastado dinheiro à toa, é isso, Exatamente, doutor? Exatamente, Walter. Isso é aquilo que a gente falou. O empresário muitas vezes não faz essa conta ou ele não tem conhecimento, mas o ideal seria que todos os empresários, quando eles elaborassem o seu plano de negócio, eles realmente fizessem um provisionamento para que eles realmente contemplassem dentro daquele plano de negócio os custos para que ele fizesse esse estudo jurídico, para não ocorrer situações como essa que você falou, porque muitas vezes o cara realmente gasta o dinheiro de uma vida e aí vai chegar na hora que ele está para iniciar a operação ou há pouco tempo de iniciada a operação, ele tem um problema desse e aí realmente a situação se torna incontornável. No dia a dia da sua experiência, quais são os problemas que mais afetam as empresas, que mais levam ao insucesso? Sim, a gente tem aí algumas causas que são as maiores, que a gente chama, que acabam acontecendo com uma frequência grande. A gente tem aí nesse slide algumas delas, né? A primeira seria a falta desse planejamento jurídico inicial, que é a parte estrutural para que você inicie a empresa. Isso é algo muito comum de se acontecer. A gente tem a confusão patrimonial, que é aquele empresário que não separa de uma maneira correta, né, a parte física da pessoa física, os gastos dele, pessoa física, com a empresa, e isso acaba gerando o que se denomina confusão patrimonial, e aí essa pessoa toma uma autuação fiscal muito grande, às vezes pela fazenda, o fisco federal, o fisco estadual ou municipal. Isso é um problema que acontece muito mesmo. Outro ponto que é importante, que a gente também vê muito na prática, infelizmente, que acontece é quando existe uma alteração no quadro social, ou uma entrada ou uma saída de sócios, e aí você tem aquele contrato social muito básico, ele não determina como essa entrada vai se dar, como essa saída vai se dar, em qual momento vai ser feito esse pagamento, como vai ser feito esse pagamento, essa indenização. Né? Além disso, tem a questão da má gestão fiscal, que a gente já passou por ela hoje, que é isso, o cara está achando que ele tem que recolher o imposto X, ele tinha que recolher o Y, então além de estar recolhendo errado, ele está deixando de recolher um imposto. Isso também gera lacramento de estabelecimentos, autuações fiscais altíssimas e também dos últimos itens aí que a gente colocou nesse slide, mas que acontece realmente com muita frequência, é a parte trabalhista, né, que ela sempre afeta todos os empresários. Então, muitas vezes a pessoa tem 4, 5 funcionários, e ela não tem uma noção realmente do custo efetivo desses funcionários, né? Então, o que acontece é isso, ela às vezes quer mandar embora um funcionário, e aí manda embora no calor do momento, e aí quando ela vai perceber, fazer as contas efetivamente, quanto deveria ser, não dá para pagar. Então, para vários empresários, a gente realmente faz essa pergunta: você tem noção de qual é o seu passivo trabalhista ou qual é o seu passivo tributário? E realmente essa pergunta, na hora que a gente faz, eles ficam com uma cara de interrogação mesmo, porque
é algo que não é fácil de saber e que tem que ter um controle, porque realmente pode impactar. É algo que, como eu disse, às vezes está tudo redondo, fluxo de caixa, produção, e aí vem um problema da área jurídica que ele realmente impacta todo esse outro planejamento financeiro que foi feito. Então, logicamente, dá para perceber que esses vários problemas vêm de vários segmentos da justiça, da questão do jurídico. Sim, é isso mesmo. A gente tem aí algumas áreas que já são mais procuradas, que elas acabam trazendo mais problemas para os empresários, né? São elas a parte do planejamento e a área societária, a parte voltada para o planejamento tributário, que mexe com os impostos, e o planejamento trabalhista. Esses acabam sendo, na prática, os planejamentos que a gente costuma fazer com mais frequência, porque são aqueles mais procurados. Isso vai depender muito da área de atuação, da atividade da empresa. Também tem o planejamento voltado para a área do direito consumidor, a parte ambiental. Então, são vários realmente áreas que estão inclusas aí no planejamento. Isso vai acabar variando mesmo de acordo com a atividade desenvolvida pelo empresário. Nós estamos quase no fim do programa. Vamos tentar ainda pontuar cada uma dessas áreas do planejamento, o que seria cada uma delas? Legal. A parte do planejamento societário, digamos assim, ela é aquele planejamento que ele está voltado para a parte estrutural e contratual da empresa. Então, toda a parte de contrato social, acordo de cotista, acordo de acionista, o planejamento empresarial, societário, ele está voltado para essa parte estrutural. Então, ele visa dar uma maior segurança na gestão e nos contratos da empresa. Tá? O planejamento tributário, a gente já falou dele algumas vezes, ele está voltado a toda a parte de recolhimento de impostos, certo? A parte de recuperação de crédito, que também está dentro do planejamento tributário, e os enquadramentos fiscais. Tá? Então, o planejamento tributário ele está voltado diretamente para a área dos impostos, está voltado para a parte fiscal da empresa. Tá? O planejamento trabalhista, por fim, que é um dos que a gente acaba também vendo que é muito importante na prática, ele está voltado, a gente também já disse isso um pouquinho hoje de uma maneira breve, para a parte ligada aos funcionários. Então, se aquele funcionário presta serviço da maneira correta, se o registro dele está feito da maneira correta, se ele não está recolhendo nenhum imposto ou não está enquadrando esse funcionário de uma maneira errada, porque existe uma convenção coletiva que diz que na área dele ele tem que fazer esse enquadramento de uma maneira diferente. Então, basicamente, seriam essas três áreas. A do direito consumidor, que a gente comentou, ele está ligado diretamente às empresas que exploram a área de relação do consumo. Então, é basicamente você entender como que você faz para se certificar de todos aqueles riscos e daqueles direitos que o consumidor tem. Porque o Código do Consumidor, ele elenca diversos direitos que os consumidores têm. Então, você, quando está nessa área, tem que ter um cuidado muito grande com tudo isso. E a parte ambiental, que hoje em dia também é bem latente, por conta, infelizmente, desses problemas todos aí que a gente tem tido aí. E deve ser a mais chata hoje, né? Hoje em porque dia está bem complicado. Está bem Ministério complicado. Público, as ONGs, exatamente. Imprensa. Todo mundo está em cima, e tem que estar, né? Tem que estar, e realmente essa é uma área que tem tido uma crescente, uma procura enorme aí, porque é algo que está latente, e quando está latente, tudo realmente acaba convergindo para que você tenha uma fiscalização maior, não tem jeito. Tudo bem. Doutor, a MGT fica em São Caetano? MGT Advogados fica em São Caetano? MGT Advogados, a gente está em São Caetano, ali no Espaço Cerâmica, ao lado do shopping, novo shopping de São Caetano, a Alameda Terracota, o número é 185 e a torre é o Torre Parque. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, tenha ficado algum questionamento, porque, como eu disse, esses são temas muito complexos que de maneira nenhuma a gente conseguiria tratar, né, nessa entrevista de maneira aprofundada. Então, caso alguém tenha algum questionamento, alguma outra dúvida que tenha surgido aí, pode entrar em contato com a gente ou direto com a TV aí, que a gente vai estar à disposição para esclarecer todas essas dúvidas. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Você que é interessado, que tem sua empresa, faça
a procura pelo site www.mgtadvogados.com.br. Obrigado pela participação, Dr. Bruno. Espero que você volte em breve para dar até mais outras dicas, principalmente na questão dos impostos que nós falamos, que tem muita gente ainda pagando o que não precisa, claro, e pode recuperar também o que já pagou sem ter precisado. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de a gente ter batido esse papo, ter conversado um pouco aí com os telespectadores e sem dúvida podemos voltar em vários outros bate-papos, que todos esses temas aí a gente poderia tratá-los deles de maneira bem ampla e então não falta assunto. Muito bem. Então, você que nos acompanhou, obrigado pela participação aqui. Fique sempre conosco aqui na TV Grande ABC e na NGT. E não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais.